Hoje eu quero te conduzir por um princípio espiritual muito profundo que está em Provérbios 10, 20, que diz: prata escolhida é a língua do justo, coração dos ímpios é de pouco valor. E quando a gente lê esse versículo pela primeira vez, pode parecer apenas uma comparação poética, uma forma bonita de falar sobre palavras boas e palavras ruins. Mas quando a gente entende o contexto espiritual da Bíblia, a gente percebe que esse versículo está falando sobre algo muito mais do que comunicação. Ele está falando sobre formação espiritual, sobre maturidade interior e sobre a origem invisível das nossas palavras. Porque no reino de Deus, nada que sai da sua vida é apenas externo. Sempre existe uma raiz interna. E esse versículo começa dizendo algo muito forte: a língua do justo é prata escolhida. E aqui existe uma imagem muito importante. A prata escolhida não é uma prata comum, é uma prata refinada, uma prata que passou por processo de purificação, uma prata que foi tratada até chegar em um nível de pureza e valor. E isso já nos ensina algo espiritual profundo. Palavras de peso espiritual não nascem prontas, elas são resultados de processo. Existe um equívoco muito comum hoje, que é achar que maturidade espiritual é apenas conhecimento bíblico ou capacidade de falar bem. Mas Provérbios está indo muito mais fundo. Ele está dizendo que o valor da fala está diretamente ligado ao processo do coração. Ou seja, a sua boca não revela apenas o que você sabe, ela revela o que você se tornou por dentro. E quando a Bíblia diz que a língua do justo é como prata escolhida, ela está dizendo que as palavras de alguém alinhado com Deus carregam valor porque passaram por refinamento interior. E esse refinamento não é confortável. Esse refinamento envolve processos de correção, de confronto, de alinhamento, de ajuste de caráter. Agora, a segunda parte do versículo diz: o coração dos ímpios é de pouco valor. E aqui a gente precisa ter muito cuidado com a interpretação, porque isso não está falando de valor humano, não está falando de dignidade pessoal, não está dizendo que alguém vale mais ou menos como pessoa. Está falando de condição espiritual interna. Está falando de um coração que não foi tratado, um coração bruto, um coração não refinado, um coração que não passou por processo de transformação. E quando o coração não é tratado, isso inevitavelmente aparece na vida exterior. Não tem como esconder por muito tempo o estado do coração. Ele sempre vaza pela boca, pelas decisões, pelas reações, pelas atitudes. Por isso Jesus também diz algo muito parecido quando ele afirma que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, não existe neutralidade nas palavras. A sua fala está conectada a algo interno. E isso muda completamente a forma como a gente entende comunicação. Porque muita gente acha que precisa apenas controlar a língua, mas a Bíblia não começa pela língua, ela começa pelo coração. Porque você não resolve a saída se não tratar a fonte. Então, quando alguém fala com amargura constante, isso não é apenas uma escolha de palavras, isso é um coração que está transbordando dor não tratada. Quando alguém fala com julgamento constante, isso não é apenas uma opinião, é um coração que perdeu sensibilidade. Quando alguém fala com palavras de vida, mesmo em meio à dor, isso também não é apenas técnica emocional, isso é um coração sendo alinhado e sustentado por Deus. E isso nos leva a um princípio espiritual muito importante. Tudo que sai da boca já existia no coração antes de sair. Agora, quando o versículo fala que o coração dos ímpios é de pouco valor, ele está revelando algo ainda mais profundo. Um coração que não foi tratado perde sensibilidade espiritual. E quando o coração perde sensibilidade espiritual, a pessoa começa a perder discernimento, começa a perder clareza, começa a perder direção. E isso é muito sério, porque o problema não começa na ação, o problema começa na formação interna.
E é por isso que Provérbio insiste tanto em sabedoria, correção e instrução. Porque sabedoria não é apenas saber o que fazer. Sabedoria é permitir ser ajustado, ajustada. E aqui entra um dos pontos mais importantes do que esse ensino traz. Um coração que não aceita repreensão é um coração que começa a se fechar para crescimento. Porque repreensão na Bíblia não é humilhação. Repreensão é ajuste. É como alguém que está andando em uma estrada e existe um desvio perigoso e alguém aponta o caminho correto. Isso não é ataque, isso é proteção. Mas o problema é que o orgulho interpreta correção como ofensa. E quando a pessoa começa a rejeitar correção constantemente, o que acontece espiritualmente é que ela começa a se isolar da sabedoria. E uma pessoa pode até continuar funcionando na vida, pode continuar trabalhando, pode continuar se relacionando, mas internamente ela começa a andar em ciclos repetitivos, porque sem correção não existe ajuste, e sem ajuste não existe progresso real. E então a gente começa a perceber que o princípio de Provérbios 10, 20 não está falando de palavras bonitas, ele está falando de formação de caráter. Ele está falando sobre o tipo de coração que produz palavras que carregam vida. E aqui entra uma chave espiritual muito forte. Deus não está apenas interessado no que você fala, Deus está interessado no que está te formando por dentro. Porque quando Deus transforma o coração, a fala muda naturalmente. Não é esforço externo, é fruto de transformação interna. E é por isso que existem pessoas que falam e aquilo gera paz no ambiente. Não é técnica, é presença de algo que foi tratado. E existem pessoas que falam e aquilo gera tensão, mesmo sem intenção de ferir, porque o coração ainda está em processo. Então, o ponto central aqui não é só linguagem, é coração. Agora, trazendo isso para um nível mais pessoal e prático, isso também nos confronta. Porque todos nós precisamos fazer essa pergunta: o que está saindo da minha boca está revelando um coração tratado ou um coração ferido? Porque é muito fácil observar os outros, mas esse versículo sempre volta para dentro. E isso é importante, porque o processo de Deus não é só te ensinar a falar diferente, é te transformar por dentro. E quando ele faz isso, existe um processo de refinamento. Como a prata que precisa passar pelo fogo para ser purificada, o coração também passa por processos. E esses processos podem vir através de correção, através de circunstâncias, através de confrontos internos, através de situações que expõem aquilo que precisa ser ajustado. E muitas vezes o que Deus está fazendo não é te punir, é te refinar. E quando você entende isso, você começa a ver a correção de uma forma diferente. Você para de resistir ao processo e começa a cooperar com ele. Isso muda tudo, porque um coração ensinável, ele cresce rápido. Um coração resistente fica repetindo ciclos. E é aqui que Provérbios 10, 20 se conecta com toda a sabedoria bíblica. O justo não é justo porque nunca erra, mas porque está constantemente sendo ajustado. E por isso a língua dele se torna prata escolhida. Não porque ele nunca falhou, mas porque ele foi sendo refinado no processo. E isso nos leva a uma conclusão muito clara. O que você fala não é apenas sobre comunicação, é sobre formação espiritual. E Deus está sempre trabalhando na raiz, não só no fruto. Então, quando você vê esse versículo, você não pode olhar apenas para a língua, você precisa olhar para o coração, porque a língua só carrega o valor que o coração construiu. E quando o coração é curado, tratado, alinhado e ensinável, as palavras começam a carregar peso espiritual.
espiritual. Elas começam a construir, a alinhar, a liberar vida. E isso é o que Deus deseja. Não apenas pessoas que falam, mas pessoas que carregam vida no que falam.